Caleb está dizendo, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. E sabe o detalhe que tem aí? Ele está dizendo assim, não foi qualquer pessoa não, querido. Era um homem de Deus. Deus levantou um homem dele, do exército dele, para falar com a gente. Caleb não dá. Ele está dizendo, Josué, não dá para a gente não seguir. Não dá para a gente não tomar essa terra por herança. Não tem como, a gente tem uma palavra. Uma pergunta para você, o que você está desistindo? Do que você está desistindo nesse tempo? Porque esqueceu dessa palavra rema que o céu te deu. Do que você está desistindo nessa noite? O que você está abandonando? Pastora Simone esteve aqui ainda agora, abrindo o coração com a gente. Quase desistiu do casamento. Mas aí ela lembrou de uma palavra. Lembrou de uma instrução. Ouviu alguém que Deus estava levantando para comunicar o seu coração. E está com a sua casa restaurada. Ei, você não está tão distante que Deus não possa alcançar você. Você não está tão longe que a mão do Senhor não possa te pegar. Eu quero encorajar você nessa noite a tomar por herança aquilo que o Senhor falou. Pastora, mas eu não estou vendo saída. Não, você não precisa ver a saída, você só precisa ter uma palavra. Trazer à tua memória uma palavra. Sabe, lembra aí quem foi o homem e a mulher de Deus que o Senhor levantou num culto. Levantou, sabe, através de um meio de comunicação e usou a vida. Quem sabe hoje o Senhor não está me sacando da sua aljava, está me lançando como uma flecha para afetar o seu coração e dizendo, eu estou levantando hoje a minha filha para falar com você, para falar o seu coração nesse tempo. É lindo isso. Caleb está perseverando, mas está perseverando em Deus. Não está perseverando no vácuo, no vazio, é em Deus, numa palavra que o Senhor deu para ele. Ele está trazendo para o seu amigo uma memória. Ele está dizendo, ei, Deus levantou um homem dele para nos dar uma palavra. Você acha que Deus ia brincar com a sua palavra? Ei, Josué, vamos lá, acorda, desperta. E aí outra coisa que Caleb fala aqui que eu acho muito tremendo. Ele fala assim, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no coração. Nós confundimos porque a gente acha que primeiro... a gente não entende, mas o coração, quando a Bíblia descreve de tudo que deve guardar, guarda teu coração, está falando, né, do coração órgão, está falando de uma parte do seu cérebro. Esse é o original dessa palavra, do coração. Sabe, quando ele está dizendo, a palavra que eu sentia no coração, ele está dizendo, a minha mente tinha um registro. Eu tinha na minha mente, no meu coração, um registro de uma palavra que me foi entregue e eu não vou abrir mão dela. Eu vou com essa palavra até tomar Hebrom por herança. Eu vou. E ele está dizendo, gente, isso é lindo demais. Ele está dizendo, Israel, a lembrança que eu tenho é de Israel andando no deserto e a gente recebendo profecia. Ei, quantas palavras o Senhor te deu enquanto você andou nesse deserto, ou de repente está andando nele. Mas eu quero dizer a você que se hoje é um dia de deserto para você, eu, em nome do Senhor, estou te dando uma palavra. Estou te entregando uma palavra. Aí Caleb está dizendo, olha... 45 anos já se passaram, mas eu ainda estou forte. Eu ainda estou forte. Ele está dizendo, olha, eu era da idade de 40 anos, quando o Senhor me trouxe essa palavra. E já se passou mais 45 que eu estou aqui, eu estou de pé. Eu estou de pé. E um detalhe, eu não estou de pé desistindo, eu ainda estou forte. E ele está dizendo assim, eu tenho força para a guerra. Aí ele diz algo lindo. Ele diz, eu tenho força para sair e para entrar. Já parou para observar esse texto? Essa parte do texto? Ele está dizendo, ainda hoje eu estou tão forte. Eu tenho força para sair e eu tenho força para entrar. Caleb está dizendo, eu tenho força para sair do lugar que eu estou e entrar e possuir Hebrom por herança, porque essa é a palavra que está liberada sobre mim. Ei, tá na hora de você ser forte para sair do ambiente que você tá e ser forte para entrar no lugar que Deus tem para você. Você precisa sair do lugar que você tá. Qualquer lugar é melhor do que esse caos que você possa estar. Então tenha força no Senhor, saia desse lugar e entre na terra que Deus te deu por herança e possessão. Deus te deu por herança e possessão. E ele diz ainda hoje,
Sabe o que Caleb está ensinando para a gente? Ele está dizendo, o tempo nunca foi meu inimigo. O tempo, na verdade, me preparou para entrar em Hebrom. O tempo me amadureceu. O tempo me tornou o ruiós de Deus. Eu estou forte. Eu estou maduro. Eu sou o ruiós de Deus. Filhos maduros. Ele está dizendo, ei, gente, o tempo não me desanimou, não. A minha maturidade, eu evoluí, eu cresci. Por quê? Porque eu observei os detalhes. Eu perseverei em Deus, eu não perseverei na minha força, eu perseverei no Senhor e por isso eu estou forte. Aí ele ainda está dizendo, olha, o que eu senti no meu coração é real, eu conheço, eu sei a palavra que Deus liberou. E aí ele faz uma outra afirmativa, ele diz, a palavra que eu recebi, a fonte era segura. Não foi um profeta do caos, não, foi um profeta de Deus. Moisés, um homem de Deus, foi parado por minha causa, por causa de Josué, para liberar uma palavra de destino que Deus tinha pra gente. Olha quanta coisa tem nesse texto, gente, encorajando a gente nessa noite, empurrando a gente para o lugar que Deus tem para nós. E aí Caleb ainda diz assim, ó, ainda hoje eu estou tão forte. Ele diz, o tempo não me matou. O tempo foi um verdadeiro cooperador para que eu olhasse e continuasse com vigor, para sair do caos que estou e entrar em Hebrom. Sabe? Hebreus capítulo 11, tem um versículo que eu amo, quando diz assim, e da fraqueza tiraram força. Sabe quem está dizendo isso? Os heróis da fé. Sabe o que eu aprendo com esses heróis? Que a fraqueza pode se tornar uma fonte, se a gente souber olhar tudo com a visão que Deus tem a respeito de uma palavra que nós recebemos. Os heróis da fé estão dizendo, da fraqueza tiraram força. Eles estão dizendo, ainda dá para tirar muita coisa naquele dia que você acorda achando que está fraco. Ainda dá para fazer muita coisa quando você achar que não tem força. Ainda dá para realizar muita coisa quando você se olhar e dizer, parece o fim. Deus vai olhar para você e a graça, o poder e a misericórdia dele vai dizer, ainda dá para tirar alguma coisa desse seu dia de fraqueza. Esse seu dia de fraqueza pode se tornar um dia inesquecível se você souber lidar com a sua fraqueza. Eu quero dizer para você nessa noite que o céu quer te encorajar. O primeiro lugar que você precisa mexer na sua memória, porque a sua memória vai trazer os registros de palavras poderosas, de planos de paz que Deus tem a teu respeito e que vai fazer você caminhar e viver uma jornada poderosa em Deus. E aí, para a gente caminhar para o fim aqui, deixa eu ampliar novamente aqui as letras com meu óculos. Eu quero terminar lendo aqui o texto do versículo 15, que diz assim, e era dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, no versículo 14, que diz assim, portanto Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Deixa eu compartilhar com você sobre isso aqui. A terra, Hebrom, que era chamado Kiriat Arba, porque era uma terra dominada por gigante, e havia um gigante chamado Kiriat Arba nessa cidade, que passou a chamar Hebrom, porque um homem de Deus agora passa a possuir Hebrom. Mas olha que coisa linda, ele toma a terra, não é porque ele era valente, porque ele era um homem grande, não. O que fez Caleb tomar a terra foi porque ele perseverou em seguir ao Senhor seu Deus. O que faz a gente possuir não é a nossa valentia humana. O que faz a gente possuir é a gente seguir e perseverar atrás de uma palavra que Deus liberou a nosso respeito. Quem Deus disse que você é? É sobre isso. É o que Deus disse sobre você. Se você se alinhar em perseverar e correr atrás dessa palavra que Deus liberou sobre a sua vida, você vai possuir Hebrom. E aí, para fechar, uma coisa que eu acho lindo é que a terra que tinha o nome de um gigante agora muda de nome. E por que essa terra muda de nome? Porque agora o verdadeiro gigante chegou. Porque o verdadeiro gigante não é quem tem uma estatura de gigante.
O verdadeiro gigante é quem persevera em seguir ao Senhor e por isso consegue viver a manifestação da palavra que foi liberada. Eu quero convidar você a ser um gigante e possuir uma terra. Eu fico imaginando Caleb chegando na terra em Hebrom e declarando: agora sim o verdadeiro gigante tomou posse dessa terra. Antes era só um homem de alta estatura, mas agora o gigante acaba de pisar em Hebrom e eu tenho Hebrom por herança porque eu perseverei em seguir ao Senhor. Caleb está dizendo: ei querido, o gigante não é quem é grande, gigante é gente que segue o que Deus disse a seu respeito. E eu agora tomo posse de Hebrom e agora Caleb é quem possui Hebrom por herança. O verdadeiro gigante acaba de chegar. Ei, eu quero convidar você a ser esse gigante que vai tomar posse de lugares, que vai tomar ambientes, mulheres que vão preencher lugares e vão tomar por herança em verdade, por conta de uma palavra que recebeu do Senhor. Tá na hora de você transformar, fazer lugares mudar de nomes, porque os verdadeiros gigantes acabam de chegar. Ei, persevere no Senhor, persevere na palavra que Deus deu para você, porque lugares vão mudar, ambiências vão ser transformadas, porque você vai chegar. Eu fico sonhando assim, a minha mente fica viajando nesse cenário. Caleb chegando e dizendo: gente, agora o verdadeiro gigante acaba de chegar nessa terra. Agora o verdadeiro gigante acaba de possuir Hebrom por herança. E quando alguém de repente ao longo desse cenário virava e falava: Caleb, me conta essa história, como é que você conseguiu possuir Hebrom, desbancar Kiriat Arba? E ele diz, Caleb contando essa história e dizendo: porque eu perseverei em seguir o Senhor, essa foi a minha estratégia e isso me fez tomar o lugar do gigante. Eu quero orar com você para que venha uma consciência de que você é que é o gigante dessa história, para que venha a consciência de que você é o verdadeiro gigante que o céu está levantando nesses dias para possuir lugares, sabe? E tenha um entendimento. Se tem gigante, se tem enfrentamento, será que isso tudo não está declarando o quão grande você é? Porque pensa, se o adversário fosse pequeno, qual seria a tua força? Sabe, quando a resistência e o problema é grande, é só para revelar quão maior você é. Você precisa entender isso. Sabe, quando Deus propõe um desafio, Ele está dizendo: Kate, vai, você é maior do que isso. Não se perca por conta da visão que você está tendo. Deixa o teu coração ser regado pela palavra que eu te dei. É sobre isso. É sobre o que o céu disse a seu respeito. É sobre o que Deus disse que te daria, que te entregaria por herança. Deixa o céu te lembrar essas palavras. E venha viver um plano poderoso nesse tempo. Sabe, deixa a sua sexta-feira fechar de maneira gloriosa. Eu quero orar com você. Yeshua, eu quero te bendizer. Quero pedir que nessa noite o Senhor traga à nossa memória as palavras que o Senhor usou homens e mulheres de Deus para nos entregar. Senhor, lembra o nosso coração e a nossa mente. Aqueles cultos que a gente já foi, o Senhor levantou alguém para nos comunicar uma palavra profética. Lembra, Senhor, aqueles dias que a gente levantou e disse: Senhor, nos dá uma palavra, e a gente abriu a Bíblia, o Senhor falou conosco profundamente. Ah, Jesus, traz a memória desse homem, traz a memória desse sacerdote, traz a memória dessa mulher, traz a memória desses filhos, traz a memória desse corpo enfermo que tem uma palavra de cura enviada da parte do Senhor. Ah, Deus, faz a gente lembrar das promessas para que o nosso corpo se alinhe nessa noite e a gente vivencie o plano perfeito do Senhor sobre nós e a respeito de nós. Senhor, eu quero te pedir, libera a palavra de encorajamento do teu povo nessa noite. Dai-nos a lembrança, Espírito Santo, intervém agora a nosso respeito. Pai, eu quero te pedir por todos aqueles que se entristeceram, se ofenderam e abandonaram a tua casa, abandonaram o caminho. Ó Deus, que essas pessoas refaçam as suas rotas nessa noite, lembrando pela memória, pela lembrança de que o Senhor está trazendo para elas, de que são filhos amados, filhos queridos. Deus, que a gente possa ter uma consciência de que o Senhor não quer a nossa culpa, o Senhor quer o nosso arrependimento.
que a gente levante um altar de arrependimento para Ele e retome o nosso caminho. Você que é crente, está na igreja, mas abandonou os planos e os projetos, está indo no culto, mas você já desistiu de viver o que Deus tem para você, porque a circunstância tentou roubar de você a sua fé. Eu oro para que os céus reguem suas raízes, para que os seus fundamentos sejam lembrados e que você volte a viver e a estar alinhado ao plano. E eu quero terminar essa oração como Caleb, com o que ele disse: tu sabes, querido, você sabe a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, por causa de mim e de ti. Caleb está dizendo: Josué, Deus falou algo para Moisés por causa da gente, rapaz. Não vamos desistir, não. Deus parou alguém por causa da gente. Não vamos desistir, vamos, subamos, possuamos. Vamos vencer, gente, nesse tempo, nessa estação. 2024 só está começando e grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. Yeshua, eu quero levantar um altar a Ti. Quero Te devolver honra, quero Te devolver glória e quero Te devolver louvor por tudo que o Senhor está fazendo por nós, através de nós, pelos Teus filhos que estão aqui, pelos que vão ver, ouvir e ser alcançado por essa palavra, por essa rema do Senhor nesse tempo. Assim eu quero Te abençoar na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.